583. Oi, oi, voltamos, pessoal. Aquele break especial pro café, pro suco de laranja, né? Hoje estamos aqui com o Juvenal de vermelho, tá? Num look Gap. Isso aqui é patrocinado, mentira, não tem patrocínio nenhum. É só que tá frio, coitadinho, a gente resolveu botar, assim, uma coisinha bem quente pra ele. Pauta delícia temos. Estamos aqui com Cícero Schmidt Ribner. Acertei, a loira estava com medo de errar, mas acertei. Ele vai falar sobre empreendedorismo e criatividade, duas coisas que eu amo. Tudo bom, querido? Bem-vindo, Cícero. Tudo bom, gente? Obrigado pelo espaço, tá? Imagina, o espaço é sempre grande prazer a gente falar sobre empreendedorismo, sobre criatividade, né? Sempre. O Brasil é o país do empreendedorismo, país que tem mais empreendedores no mundo. Verdade, cidade, eu não sabia. E aí, mesmo assim, com todas as adversidades que os empreendedores têm, o Brasil consegue ser um país assim que une muito negócio criativo, muito negócio com pouco recurso. Então é um prazer estar com vocês aqui pra gente poder falar sobre essa pauta, que é bem legal mesmo. Muito legal. O que é ser um empreendedor hoje, na tua visão? Porque a gente tem aquela formalidade que você bota no Google, tá no Google, pessoal, botar lá empreendedorismo, te dão essas 5 páginas, 95.000 caracteres, mas para você, o que é ser um empreendedor no Brasil hoje? Vera, eu acho assim que ser um empreendedor no Brasil não é só quem abre negócio, tá? Para mim, empreendedor é assim, antes de tudo, é um fazedor. É um fazedor. É um fazedor produtor, né? É um produtor que entende o seu papel dentro do contexto que tá. Então, acho que acontece muito no sentido de protagonismo, assim, sabe? Que assume a responsabilidade, que assume as suas ideias, que bota suas ideias no mundo, bota a cara no mundo. E acho que a gente vive um momento de bastante oportunidade para colocar a cara no mundo, né? A era digital trouxe essa oportunidade pra gente, que com um recurso muito simples, com uma câmera, hoje o Whindersson Nunes, por exemplo, é a maior prova disso, né? Lá do Nordeste, botou uma câmera em cima de uns livros, sem tripé, sem nada, sem luz, sem saber nada, saiu falando e hoje é o maior youtuber do Brasil, assim. Né? Então, acho que na verdade, o empreendedorismo tem muito a ver com isso, assim, com fazer. E a partir disso, eu vejo que também dentro das empresas, a gente também tem muitos intraempreendedores. Pessoas que assumem o seu papel, assumem a sua responsabilidade, entendem que não é só das 9 às 18, né? Acho que é um processo contínuo de entrega, de colocar sua energia no mundo para gerar algum legado, para gerar alguma coisa com a sua assinatura, né? Acho que empreendedorismo é isso. Assim, e sempre com aquele diferencial que a gente sempre comenta aqui, né? De que é a criatividade, né? Isso. Você tem que ter uma criatividade, você tem que ter um diferencial, você tem que dizer um quê para falar. E coragem, cara. E coragem. Um dia tu tem que acordar e falar assim, beleza, eu vou fazer. Criatividade tem muito a ver com coragem, né? Tem. Muito a ver com coragem, assim. Porque o medo, na verdade, ele é uma barreira criativa, assim. Com medo a gente não consegue criar nada. Não. E é algo muito bacana, assim, porque em todos os trabalhos que eu faço, todos os projetos que eu entro, eu tento fazer muito esse casamento entre a criatividade, o empreendedorismo e a arte. Porque para mim são coisas que conseguem casar bem, assim. E acho que a arte tem muito a nos ensinar sobre criatividade. Muito. E aí também, assim, dentro dessa ideia, desvendar um pouquinho desse mito da criatividade, né? De que a criatividade é algo que, meu Deus do céu, eu tenho que trabalhar numa agência, ou eu preciso ter um monte de post-it para pensar numa ideia criativa. Acho que a criatividade... quando a gente simplifica ela no nosso dia a dia, a gente vê muita ideia criativa. Criatividade, na verdade, ela é uma ferramenta para resolver problema, né? Uma ferramenta de solução, não é de uma ideia brilhante. E aí, a partir disso, a gente pode notar, assim, que trabalhar em cima da ideia, executar a ideia, é mais importante do que ter um eureka, acordar e achar que está tudo resolvido, assim. E como é que se empreende ideias? Como é que se empreende ideias? Eu acho que o ponto principal, assim, é clareza, sabe? Ter clareza da sua ideia primeiro, assim. Acontece muito assim, da gente imaginar que, sei lá, o cara que criou o Google, por exemplo, ele acordou da noite pro dia, teve uma super ideia e criou o Google. Na verdade, toda ideia boa já foi uma ideia muito ruim, né? Ou uma ideia que precisava ser muito lapidada, assim. Então, foi estudado, a diferença, na verdade, está na execução, né? Por exemplo, o iFood é um baita exemplo disso, assim. Será que os criadores do iFood foram os primeiros caras a pensar em fazer um aplicativo para poder pedir comida? Provavelmente não, né?
mas a execução, o jeito de fazer, a forma como eles gerenciaram a cadeia. Então, tem muito a ver com isso, assim. A execução é muito mais importante do que ter uma ideia brilhante. E essa ideia vai vir muito do contexto, né? Do contexto que se vive. Porque tu não vai ter uma grande ideia de um contexto que tu não conhece. Então, se tu, por exemplo, o Diego trabalha com foto, com moda, provavelmente uma grande ideia que o Diego vai ter está relacionada a isso. Ou a conexão disso com algum outro ponto que ele enxerga que é uma necessidade, uma oportunidade na sociedade. Sobre criatividade, tu acha que a pessoa pode aprender a ser criativa? Ah, sem dúvida. Você aprende a ser criativo. Eu acho que todo mundo já começa por aí. Acho que, na verdade, a gente desaprende. Ou não sabe, né? Ou não sabe que né? E aí, assim, é meio complicado a gente falar de criatividade sem a gente refletir um pouco sobre o que nos leva a deixar de ser criativo. Eu não conheço nenhuma criança que não seja criativa. Verdade. Né? Mas eu conheço um monte de adulto que fala assim, cara, não consigo sair daqui, não sei criar, não sei por onde eu vou. Então, na verdade, a escola a escola tradicional acaba sendo um modelo muito industrial, né? Uhum. A gente fala assim a escola, ela é o reflexo de uma fábrica. Ela tem fases, ela tem o sinalzinho que toca e dá intervalo. Então, assim, nos leva a pensar as coisas como caixinhas, enquanto, na verdade, as coisas são todas interligadas, né? E tudo pode ser tudo. Então, assim, esse limitador, esse bloqueio do não pode, tira a mão daí. Então, acho que quanto mais a gente estimula que a pessoa siga suas vocações, sua intuição, mais... Nós temos, acho que, umas fotos, né, para passar, exatamente para ilustrar isso que a gente está falando aqui com o Cícero. Isso. Porque é um trabalho profundo que vocês fazem, né, entre aspas, ou seja, vocês fazem toda uma análise do cliente, né? Todo um macro. Então, né? dá um orgulho visão, de ver, né? A gente olha, dá um orgulho, né? De quem somos, para onde vamos, enfim. Olha que lindo isso. Então na verdade, assim, esse trabalho é um trabalho que a minha empresa de marketing faz, a Neurônia, que tá ligado a apresentações profissionais, né? Então, o que a gente faz? A gente como se fosse um hacker, assim, a gente vai lá e desconstrói a ideia da pessoa, do cliente, para transformar ela numa história. E através do design conseguir deixar essa ideia interessante. Então eu poderia dizer ali do Steve Jobs que as pessoas não sabem o que querem até que você diga a elas, sei lá, só falar, mas mostrar isso desse jeito com uma ferramenta de design. Você acha que o entendimento vai ser maior? O Sem visual dúvida. ajuda, né? Sem dúvida. O ser humano é visual, né? É visual, né? É visual. Então olha que legal. Até eu tive que tirar uns números ali, né? Ah, sim. Mas é mais ou menos por aí. Você tem que fazer toda uma análise, né? Isso. Então a gente vai hackeando e vai brincando um pouco com as palavras, com o visual, para ajudar a reforçar, a contar a ideia, né? Contar a história. Vai muito nesse sentido. Uma apresentação profissional ela tem que ser muito bem feita para valorizar essa ideia, né? Porque você pode ter uma ideia ótima, mas você pecar na apresentação. Sem dúvida. Ali se foi tudo, né? Porque a comunicação é tudo, né, Cícero? Sem dúvida, sim. Que tá. A apresentação é muito importante. A apresentação, ela não resolve o problema do apresentador, né? Mas ela ajuda. Quando a ideia é boa, quando a ideia tem uma proposta de valor bem definida, quando a gente quer entregar alguma coisa de fato para o público, a apresentação, ela potencializa, assim. Eu gosto de dizer que é como botar uma capa de super-herói, assim, na tua ideia e fazer ela voar, né? Ela ajuda muito. E na realidade, assim, o cliente, quando recebe esse material de vocês, esse entendimento, porque vocês devem conversar, né? O pessoal que está assistindo, por exemplo, gostaria de... eu tenho umas ideias maravilhosas, mas eu não sei como transmitir isso, como passar, né? Como colocar isso numa apresentação para poder vender essa ideia, certo? Você tem uma ideia, você quer trabalhar essa ideia, quer vender, isso, né? Então, assim, você tem que ter todo esse entendimento, essa comunicação do cliente com vocês também é importante para vocês poderem entender. Sem dúvida. Né? E aí passar para o material a ser utilizado. Sem dúvida. E vocês dão assessoria também na hora de apresentar para o cliente? Na verdade, a gente vai até um momento de falar assim, olha, tá aqui a apresentação, a gente vai contar a história desse jeito, então aqui os dados que tu vai precisar, mas aí, como eu disse, né, na verdade o apresentador tem que estudar e tem que se apropriar daquela história do jeito dele de contar, né? Certo. Senão fica muito só sobre a nossa ótica, assim. E até por curiosidade, existem ideias mirabolantes que chegam até vocês, que vocês dizem assim, isso aqui é impossível, gente, por mais que eu possa criar uma coisa louca, maravilhosa, mas não vai fluir porque isso aqui é inviável.
Cara, chega muita coisa legal, eu vou te falar assim. Por exemplo, a gente fez a apresentação da Cinemateca. Eu tô falando porque na verdade, ali da Casa de Cultura Mário Quintana e que tem bem esse lado artístico, assim. E eu, por exemplo, não conhecia nada da Cinemateca. Então foi uma super oportunidade de emergir, de ir até o local, de entender a história dos caras. Então, assim, na verdade, eu trabalho estudando, né? Porque cada apresentação que eu tenho que fazer, eu preciso imergir no assunto, preciso entender o que está por trás. Dissecar mesmo, Dissecar mesmo, assim. Então acaba sendo muito legal, agrega bastante valor também para mim, né? Com certeza. Agora tá vendo ali autoconfiança, isso é super importante, né? É muito importante, né? E uma coisa que a gente tenta fazer, assim, e acho que também casa bem com a proposta da Le Folk, a gente tenta buscar uma estética bem humana, bem real. Sabe? Então a gente não trabalha, por exemplo, com um banco de imagem pré-pronto, assim, sabe? Daquela imagem que montou o cenário para fazer aquela foto. Então a gente gosta de fotos de fotógrafo, que tem um olhar espontâneo, tem um olhar da pessoa real. Justamente para conseguir gerar essa identificação, né? Que na comunicação é importante. Legal. Falar em foto, em falar, né, Diego? Já vamos colocar para vocês que a revista está quase saindo em setembro, chegando. Os editoriais estão lindo, Diego, foi hoje lá. Hoje a gente foi fazer um bem bacana, que vai ser o editorial de noivas com o Marlon, um dos nossos fotógrafos. E o Thiago e a Camila Cyber estão lá ainda fotografando, daqui a pouco eles vão chegar aí. Depois a gente vai dar uns pitacos para mostrar para vocês, lefolkmag.com, acessem. Acessem, galera, sigam no Instagram. Isso que o Cícero está falando de arte, de olhar, de fotografia, isso é o que a gente faz, é o que a gente quer mostrar para você, é o que a gente quer interagir, que você nos dê feedback, se vocês estão gostando, se vocês concordam, né? Porque arte, essas coisas, visual, apresentação, é muito pessoal, né? Muito. Isso aí, cada pessoa tem um olhar sobre a coisa, inclusive sobre apresentações profissionais que a gente está falando aqui, certo? E isso é muito legal, assim, porque se é o objetivo estimular a criatividade, ser mais criativo, é legal expandir um pouco também as referências, né? Então, assim, ler uma revista diferente, comer num restaurante diferente, fazendo sempre o mesmo caminho, de casa até o trabalho, comendo sempre a mesma comida, falando sempre com as mesmas pessoas, as referências vão ser sempre as mesmas. Então, quanto maior a quantidade de referências que tu tem, maior as conexões que tu vai ter também. Você fica menos limitado, né, gente? Você abre o teu olhar para o mundo, porque o mundo é enorme, enorme. E a gente tem que aprender cada dia mais, gente. Então, assim, ó, leiam muito, vejam um filme, passeiem, caminhem, estudem a cidade onde você mora. Eu já ia falar, sai pra rua. Tipo, o meu processo criativo não é muito... Ele é pautado nas referências do Google e tal, das redes sociais, gente. Mas ele começa a funcionar e estourar mesmo a partir do momento que eu boto o meu pé pra fora, assim, na rua e começo a olhar uma parede colorida, eu olho pro céu, ele tá nublado, daqui a pouco ele abre no sol, vem uma luz diferente que bate numa outra parede. E aí eu já começo a viajar nas fotos e começo a pensar, tipo, a próxima revista pode ser assim, eu já ligo pra Vera, aquela coisa toda, deve ser assim contigo também, né, Cícero? E é legal, assim, porque é uma loucura. Porque um dos processos de criatividade é a atenção seletiva. Sabe quando tu compra um carro e aí depois que tu comprou aquele carro, tu começa a enxergar um monte daquele carro na rua? Isso se chama atenção seletiva. Então, assim, quando tu incuba um problema, né? Eu quero resolver um jeito de fazer uma foto criativa. Tu vem pro estúdio, tu almoça, tu toma banho, tu acorda. Daqui a pouco, plim, aquela ideia surge. Verdade. Mas assim, quanto mais a gente força, eu quero sentar agora para escrever e ter uma ideia, pior é. Então é muito legal a gente aprender que não precisa parar para pensar. Que pensar pode ser um processo constante, né? E tu acha que a gente pode parar para pensar a partir de um hábito? A gente pode criar esse hábito de ser criativo também? Criar o hábito de pensar, criar o hábito de ser criativo. É isso? Olhar, na verdade, assim, o que eu quero resolver? Que ideia que eu quero ter? O que tem no meu contexto que faz sentido para mim? Incuba aquilo, cara, e vai viver outras coisas. Daqui a pouco, eu gosto de falar porque eu também sou sócio de uma escola de dança, né? Então, pra mim, às vezes a resposta tá numa aula de dança. Eu fui buscar na aula de dança o estudo do movimento para conseguir fazer novas fotos. Lembra que eu falei para vocês? Isso. Eu fui para lá porque a gente precisava ter um olhar novo, lembra, Vera? A gente estava buscando, eu falei, cara, eu vou fazer uma aula de dança para buscar isso. Tem um estudo de uma universidade inglesa que fala, o cara fala como um método mesmo. Ele fala assim, cara, quando tu tiver uma ideia e achar que essa ideia é muito boa, sai pra rua e conta pra 10 pessoas que tu não conhece. Olha. Vê o que as pessoas te dizem. Se, sei lá, 7 pessoas te falarem, essa ideia é legal,
continua nela. Se 7 te falarem que não é boa, bom, abandona ela, que talvez não seja uma ideia tão boa assim. Já é um feedbackzinho que você tá tendo, né? Isso, então isso é bem importante, assim, faz parte do E eu ia te processo. perguntar exatamente isso em questão de ideias, né? As pessoas têm ideia hoje, amanhã pode ter outra, e estão querendo sempre botar isso pra fora. Isso é bom ou também Eu já tem fui que assim. ter... Tem que ter um limite, né? Porque daqui a pouco você vai ficar doida, filha. Sou mulher da ideias. Adorei isso, eu quero ter ideia todo dia. Ou faz as listas, né? Ou faz as listas. Eu abandonei as listas, né? A melhor Você virar. a melhor coisa que eu acho que existe é dormir em cima de uma ideia. Ah, tá. Tem uma ideia. Vai trabalhando. Tô apaixonado por ela. Acho que é a última bolachinha do pacote. Dorme, acorda e olha pra ela de novo. Se ela continuar boa, talvez faça sentido, assim. Então também o nosso cérebro faz muita conexão, gera muita ideia. E às vezes é legal a gente sair da legal dar uma euforia para segurada. enxergar a ideia do jeito que ela é. E também colocar no papel. Porque toda ideia que está no papel é diferente, muito diferente da ideia que estava na nossa cabeça. Verdade. Você já passa com uma outra visão na hora Já de passar. é outra. Quando materializa, Tá. já faz parte de um outro Bacana. universo, né? E quando tu tá num processo criativo gigante, assim, uma ideia da esquerda, da direita, de cima, de baixo, aí tu tem que parar, peraí, eu preciso focar. Como que tu começa a fazer essa limpeza? Sabe, a parar as arestas assim, peraí, isso aqui não serve, eu preciso agora lapidar até chegar na ideia central, que aquilo ali, dali eu vou partir. Como que é esse processo? Cara, eu acho que tem muito a ver com uma criatividade produtiva. Se é uma criatividade eufórica, Que é diferente, né? que é diferente de... Mas pode ser produtiva também. Pode ser. Mas assim, é uma criatividade que tá te deixando mais ansioso, Sim. mais desfocado do que em prol daquilo que tu quer fazer. Eu acho melhor dar um break, respirar, parar e reencontrar o centro, né? Entendi. Mas assim, sem dúvida, assim, que esse mix de ideias é uma coisa que E você, bem legal. como a pessoa que faz com que essa ideia seja transporta por um PowerPoint, uma forma de apresentação, você tem condição de dizer para esse cliente, olha, você exagerou, vamos devagar, vamos cortar por aqui, por ali, ou a ideia que vem, você vai lá e transforma, passa como o cliente quer, ou você dá um espetáculo? Com um jeitinho, né? Ah, adoro. Com amor, né? Aí é que é um bom profissional. Mas às vezes a gente o que acontece muito, às vezes eu preciso redirecionar. Isso Fala assim, mesmo. eu acho que assim não faz sentido. Boa. Eu acho que aqui tá indo pra um caminho que não vai ser legal pra ti e acho que pra esse aqui talvez seja melhor. Legal. Cícero, quais as redes sociais que o pessoal pode entrar em contato com você? Então, Instagram, Cícero Hibner, né, onde eu alimento assim mais conteúdo e tenho trabalhado mais assim, principalmente esses assuntos de empreendedorismo, criatividade, arte, marketing. Então pode me seguir lá que o Instagram é minha ferramenta E preferida. é bem legal. E é bem legal. Estivemos aqui então com Cícero Hibner, tá? Um cara que lida com empreendedorismo e criatividade, adora E essas que é duas muito criativo. coisas. É muito demais. criativo, tá? Qualquer coisa que Nem vocês queiram tanto, falar. mas nem tanto. Falem com ele, lá batem papo com ele, tirem essas dúvidas, enfim. E nós vamos para mais um intervalinho, né, Diego? Porque depois nós temos uma pauta mágica com Simone Mora, ela é proprietária de uma loja bárbara, você que curte moda diferente, audaciosa, original. Profana, né? Profana, adoro. Depois de começar, já voltamos mais um café, um suquinho de laranja. Já. Depilação definitiva.